Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos estudando o Evangelho de Mateus, no capítulo 13 e agora o verso 47. Jesus está contando diversas histórias que nós conhecemos como parábolas. São histórias que fazem muito sentido para o ouvinte, histórias do cotidiano, da agricultura, do trabalho, para que por meio dessas histórias as pessoas que estão interessadas em conhecer do Evangelho possam compreender verdades mais elevadas. É uma maneira didática que Jesus usa e essa maneira didática contém uma chave. A compreensão é determinada pelo interesse do ouvinte. Se o ouvinte está interessado, ele obtém verdades mais profundas, mais elevadas. Se ele não está interessado, ele ouve uma história interessante, acha que faz sentido e vai embora só com isso. 47, Mateus 13. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou todo tipo de peixe. E aí, então o Senhor fala que quando a rede estava cheia, os pescadores trouxeram para a praia e eles separaram os peixes bons dos peixes ruins, os adequados dos inadequados. E assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, farão essa pescaria, e separarão os perversos dos justos e lançarão na fornalha ardente os perversos, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí o Senhor perguntou para os discípulos: vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles. Mais uma vez, Jesus fala que haverá um juízo. E essa figura aqui de fornalha com choro e ranger de dentes. Choro com ranger de dentes juntos é uma expressão que tem sido identificada como uma expressão de raiva e frustração. A ideia é mais ou menos o seguinte: as pessoas que escolherem não andar com Jesus, que escolherem o caminho do mal e forem lançadas fora e não para dentro do reino, terão uma expressão de frustração, mas uma frustração com ódio. Daí o choro e o ranger de dentes. É uma atitude de uma determinação de continuar se colocando contra Deus. E isso é muito mais bem explicado lá no livro das Revelações, que nós conhecemos pelo nome de Apocalipse. Mas, por enquanto, vamos seguir aqui com Mateus. Então Jesus acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades, tanto novas como velhas. Se você nos acompanha aqui e viu nossos outros vídeos, ou se você lê a Bíblia e conhece o Evangelho de Mateus, você sabe que os mestres das leis, os escribas, as pessoas, enfim, que eram a elite religiosa daquele tempo, essas pessoas vinham se opondo a Jesus. Elas vinham realmente fazendo um trabalho de estar contra ele. E ele está dizendo que quando um desses se torna discípulo do reino, essa pessoa passa a tirar do seu tesouro coisas antigas e coisas novas. Por quê? Porque essas pessoas conhecem as Escrituras. Elas conheciam de fato, elas tinham profundo conhecimento do Antigo Testamento. E quando elas se tornavam discípulos do reino, elas eram capazes de pegar as Escrituras e aplicar os princípios corretamente e ensinar. Então, quando, imaginemos, um escriba se tornou discípulo de Jesus Cristo, ele era capaz de pegar textos dos Salmos, textos dos profetas como Isaías, por exemplo, textos do Gênesis, que eram coisas antigas, e aplicar isso. Mas ele também era capaz de pegar o ensino de Jesus Cristo, que era uma coisa nova, e aplicar. Tanto é que na igreja primitiva, essas pessoas se tornaram muito valiosas como professores. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um fariseu. Ele estudou com os mestres da lei, ele tinha profundo conhecimento do Antigo Testamento. E quando ele se tornou um discípulo do reino, ele passou a tirar do seu tesouro as coisas antigas e as coisas novas. E isso foi realmente muito importante para a igreja e é importante para nós até os dias de hoje. Jesus então terminou, ele contou todas as parábolas. O Mateus falou no começo das parábolas que ele contou muitas parábolas e Mateus registrou algumas. Então ele contou isso tudo, ele deu muitos ensinos e ele então deixou aquela região onde ele estava. Onde é que ele estava? Ele estava em Cafarnaum. Vamos lembrar um pouquinho, vamos dar uma revisada? Então, Israel é um país longo, ele se estende de norte a sul, um país estreito. Lá no norte tem uma região chamada Galileia. Jesus nasceu em Belém, que não é no norte, Belém é no sul.
Depois, ele era criancinha, a família se mudou para o Egito por causa da perseguição, e quando voltaram para Israel, eles não foram para Belém, eles foram para o norte, eles foram para Nazaré. Por isso que Jesus é conhecido como Nazareno, porque ele cresceu em Nazaré, mas não nasceu lá. Então, quando ele começou o seu trabalho de ensinar o Evangelho, ele se mudou de Nazaré para Cafarnaum, que é uma cidade maior, é uma cidade que fica à beira do Mar da Galileia, por isso que ele estava sentado num barco ensinando as parábolas. E aí, quando ele acabou de ensinar as parábolas, ele resolveu fazer uma visita a Nazaré. Então, ele saiu de Cafarnaum e foi até Nazaré, cidade onde ele tinha morado. Ele chegou lá e foi a uma sinagoga. Lembrando sempre, né? A sinagoga é o local de reunião para a oração, também é um local de reunião para ler as Escrituras, para compartilhar das Escrituras. Não é templo. Templo é a habitação de Deus. Essa é a diferença. E esse conceito vai ser muito importante quando a gente for estudar mais adiante sobre a igreja. A igreja é o conjunto das pessoas que seguem a Cristo, para a gente entender que templo não é um edifício, um prédio, uma casa, um galpão. Templo são as pessoas. Porque onde Deus habita, segundo as Escrituras, não é no prédio, não é no edifício, é nas pessoas. Mas nesse momento aqui, o entendimento é que Deus estava habitando lá no templo em Jerusalém, então aquele lugar de reunião era chamado de sinagoga, porque não era um templo. E aí, quando ele começou a ensinar, as pessoas se admiraram do ensino dele. Porque era um ensino muito profundo, muito sério, muito intenso, muito vivo. E aí, olha a expressão de espanto. De onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Ou seja, as pessoas estavam percebendo duas coisas ali. Uma, havia imensa sabedoria naquele homem. Elas estavam dizendo isso. De onde vem essa sabedoria? E ele estava realizando milagres. Eles sabiam disso e viram isso. De onde vem o poder para realizar esses milagres? Então eles reconheceram isso. E aí perguntaram, ele não é o filho do carpinteiro? E aí começam então a menosprezá-lo. Como ele pode estar com sabedoria e poder, mas ele não é filho do carpinteiro, filho do José, que todo mundo conhece? Nós não conhecemos a Maria, que é a mãe dele? Ou seja, eles não conseguem aceitar o que eles mesmos estão testemunhando. Estão dizendo, olha, ele tem sabedoria, ele tem poder. Mas a gente conhece o pai dele, o carpinteiro ali. A mãe dele é Maria. E também conhecemos os irmãos dele, o Tiago, o José, Simão, Judas. A rapaziada está aqui no bairro, todo mundo conhece. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Ou seja, ele é uma pessoa comum, a gente conhece a origem dele. Onde ele aprendeu todas essas coisas? Porque eles sabiam que ele não cresceu em Jerusalém, ele não foi discípulo de nenhum grande mestre. E eles menosprezaram. E olha que coisa horrível. E sentiram-se ofendidos. Para essas pessoas, o fato de um jovem que cresceu ali no meio, que eles conheciam pai, mãe, irmãos e irmãs, estar de volta com sabedoria e poder de Deus para realizar milagres, era uma ofensa. Eles não viram isso como uma bênção. Por exemplo, eles poderiam dizer, gente, não é esse o filho do carpinteiro, da Maria, o irmão do Judas, as irmãs da... Gente, que fantástico, esse rapaz foi para fora, foi lá para Cafarnaum e voltou aqui e está fazendo esse bem para a gente. Vamos segurar esse rapaz aqui. Vamos convencer ele a ficar mais com a gente, para dar mais sabedoria, para fazer mais milagres. Vamos aproveitar. A gente conhece ele, é um dos nossos. Não, eles ficaram ofendidos porque Jesus era tão imenso. Que atitude que a gente tem que cuidar para não ter? A gente tem que cuidar para não acontecer conosco de que a gente conheça alguém e essa pessoa cresça e se torne uma pessoa realmente útil ao reino de Deus. E a gente tem que cuidar para não olhar para essa pessoa e ficar ofendido com isso. A gente tem aqui que fazer aquilo que Jesus ensinou. Lembra que ele falou? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Quando nós enxergarmos alguém produzindo essas boas obras do reino, qual é a nossa tarefa? Glorificar o Pai que está nos céus. Então Jesus lhes disse, olha, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, onde está sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou apenas uns poucos milagres ali. Isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível, porque essas pessoas perderam um imenso benefício.
E o Senhor está falando, olha, os profetas realmente eles são desonrados em casa mesmo, é entre os seus próximos. Isso é o ditado popular, é o conhecimento popular. Eu morei aqui, aqui não sou honrado. E aí ele realizou apenas uns poucos milagres. Poucos, por causa da falta de fé das pessoas, da incredulidade. Então ele produziu benefícios para algumas pessoas ali, mas muitas pessoas deixaram de receber esse benefício por absoluta falta de interesse, por uma sensação de ofensa, por talvez uma inveja. E isso é um grande alerta para nós, Porque na história do reino, na história da igreja, não é raro acontecer isso, que uma pessoa se chegue ao evangelho e essa pessoa desponte. Ela em poucos anos se torne uma pessoa que realmente está apresentando grandes sinais de crescimento. E aí nós podemos escolher a nossa atitude, nós podemos olhar e dar glória a Deus e aproveitar essa pessoa e dizer assim, caramba, eu conheci esse rapaz, puxa vida, era um inútil, né? E agora é alguém cheio de conhecimento e poder, deixa eu colar nele, me aproximar para absorver esse conteúdo e aproveitar essa presença. Nós podemos ter essa atitude. Glorificar a Deus, Deus, obrigado porque o Senhor encheu essa pessoa aí de conhecimento, né? Ou a gente pode olhar e ficar ofendido, né? Poxa, acabou de chegar, está aí 2, 3 anos só no Evangelho, já está lá ensinando, né? Já está lá produzindo coisas, que é isso? Muito cuidado, muito cuidado. Nossa atitude tem que ser a atitude correta. Ver as boas obras e glorificar o Pai que está nos céus. Esse é o ensino de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu joinha para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante e passar a distribuir para outras pessoas. Compartilhe também esse material. Volte na próxima, teremos mais conteúdo. E também conheça a nossa playlist com outros vídeos, onde nós temos tratado aqui do Evangelho de Mateus. Muito obrigado, até a próxima. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia.